Nesse vídeo, nós vamos ver o tipo mais simples de equação diferencial, que são as equações diferenciais da forma y', ou seja, derivada de y, igual a uma função de x. E, na verdade, não tem nenhuma novidade aqui, né? A gente já sabe que se eu tenho a derivada e eu quero achar a função, é só integrar. A gente já fez isso, por exemplo, quando a gente estava falando de integração por partes, né? A gente tinha aquela g', aí a gente queria achar a g e o que a gente fazia era integrar a g'. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Se y' é igual a f e eu quero achar y, então é a integral de y', ou seja, a integral de f. A única diferença é que agora a gente está pensando nisso como uma equação diferencial. Vamos ver então alguns exemplos. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente quer a solução do problema de valor inicial, esse daqui, né? Então, esse problema é composto por uma equação diferencial e uma condição inicial. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a solução dessa equação diferencial, achar a solução geral. E como a gente viu, o que eu tenho que fazer é integrar, né? Porque se o y' é igual a 6x² menos 1, é porque o y é a integral disso daqui. Então, a integral de 6x² menos 1. Então, vamos fazer essa integral? Então, estou com a integral de 6x² menos 1. O 6 se mantém, integral de x², x³ sobre 3, integral de 1, que é x, mais c, a minha constante de integração. Ou seja, y é o quê? Cortando esse 6 com esse 3, 2x³ menos x mais c. Essa é a minha solução geral. Mas o que a gente quer é uma solução particular, né? Porque foi dado o problema de valor inicial, então está faltando eu substituir essa condição inicial. Então, com a condição inicial, que me dizia que y de 1 é igual a 4, então quando x é 1 e y é 4, então substituindo aqui, eu estou com 4 igual a 2 vezes 1³ menos 1 mais c, né? Substituir aqui na minha solução geral o y por 4 e o x por 1, que é o que está sendo dito aqui. Então, eu estou com 4 igual a 2 vezes 1³, que é 2, menos 1 mais c, ou seja, 4 igual a 1 mais c, ou seja, c igual a 4 menos 1, que é 3. Mas essa ainda não é a minha resposta, né? Eu quero a solução desse problema de valor inicial, essa solução é uma função. Então, o que eu tenho que fazer é pegar essa solução geral e substituir esse c pelo valor que eu achei. E fazendo isso, a gente chega na solução do nosso problema de valor inicial, né? A solução do nosso problema de valor inicial é a função que eu tinha, 2x³ menos x, mais c, só que com c igual a 3. E pronto. Aqui nesse segundo exemplo, a gente está pedindo para resolver essa equação diferencial. Resolver uma equação diferencial é achar a solução. Nota que aqui não está y', aqui está y duas linhas, ou seja, é a derivada segunda. Isso está me indicando que para achar a y, achar a solução, eu vou ter que integrar duas vezes. Se eu integro uma vez, eu tiro uma dessas linhas, digamos assim. Eu acho a y', que é a integral de 12x mais 4. Né? O que eu estou usando aqui é que, se para passar de y' para y duas linhas eu tenho que derivar, para passar de y duas linhas de volta para y', o que eu tenho que fazer é integrar. Então, fazendo essa integral, deixa eu botar para cá. Então, eu estou com integral de 12x mais 4, integral de 12x, 12x² sobre 2, integral de 4, 4x, mais uma constante. Ou seja, esse meu y', é 6x² mais 4x mais c. Eu não queria o y', eu queria y. Resolver a equação e encontrar a expressão de y. Então, eu vou ter que integrar mais uma vez. Então, integrando de novo, se y' é 6x² mais 4x mais c, o meu y vai ser a integral disso. Então, integral de 6x² mais 4x mais c. Nota que a c, essa c daqui, que apareceu na primeira constante de integração, aparece aqui dentro da função também. Ela vai ser integrada também. Então, integral de 6x², 6x³ sobre 3. Integral de 4x, 4x² sobre 2. E integral de c, c é uma constante, integral de constante, constante vezes x. E aí aparece uma outra constante de integração. Então, para evitar a confusão aqui, vamos chamar essa primeira constante que apareceu de C1. Então, a gente já tinha essa constante C1, e aí, quando eu integrei de novo, apareceu essa constante C2.
Então, a minha função y ficou como? Ficou 6 corta com 3, 2x ao cubo, 4 com 2, 2x ao quadrado, mais C1x, mais C2. Essa é a solução geral da minha equação diferencial, essa daqui. Nota o seguinte, a equação diferencial de segunda ordem geralmente vai ter duas constantes na solução geral. Aqui nesse terceiro exemplo, a gente está numa situação mais aplicada. A gente está com uma proteína com uma certa massa, e se M é a massa em gramas, digamos a massa inicial, porque a proteína se decompõe em aminoácidos a essa velocidade, gramas por hora. Ou seja, para cada T hora que passou desde o início do experimento, essa é a velocidade de decomposição. Lembra que velocidade de decomposição, ou velocidade de modo geral, é uma derivada, né? Então, o que está sendo dito aqui, na verdade, é que essa é a derivada da função massa. E o que é dado? É dado que 5 horas após o início da reação, eu tenho 10 gramas da proteína. E o que eu quero é a quantidade inicial. Não está com tanta cara de equação diferencial, mas está, né? Nota. Isso aqui, como eu falei, é a derivada. Então, foi dado uma derivada, um y' ou uma f', seja lá o nome que a gente quer dar para a nossa função. Foi dado, na verdade, também uma condição inicial. Ou seja, o que eu estou dizendo é que isso é, na verdade, um problema de valor inicial meio disfarçado. Então, o problema de valor inicial que foi dado, vou chamar de y a minha função, que é como a gente costuma chamar. Então, como eu falei, se isso aqui é a derivada, então é a derivada da minha função, derivada de y. Igual a menos 24 sobre t mais 3, tudo isso ao quadrado. E foi dada uma condição inicial. Me diz que quando t é igual a 5, a minha função vale 10. Então, aqui esse y é a função que dá a quantidade de proteína. Então, o que eu estou dizendo é que aqui y de t é a função que dá a quantidade da proteína no instante t. E o que foi pedido? Vamos voltar lá? Ah, foi pedido a quantidade inicial. Ou seja, o que foi pedido, na verdade, é y de 0. Então, temos que achar, a partir disso tudo, quem é y de 0. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Como eu falei, eu tenho um problema de valor inicial. Se eu resolver esse problema de valor inicial, eu acho uma solução particular, um y de t, e aí o que eu tenho que fazer é substituir t por 0 para achar a solução, para responder a pergunta que foi feita. E bom, resolver o problema de valor inicial, primeiro é achar a solução dessa equação diferencial, né? Achar a solução geral. Então, vamos primeiro achar a solução geral da minha equação diferencial. Qual era a equação diferencial? Era y' igual a menos 24 sobre t mais 3, tudo isso ao quadrado. Se y' é isso e eu quero achar o y, é só eu integrar. Então, eu tenho que integrar menos 24 sobre t mais 3 ao quadrado. Essa é a integral que eu tenho que fazer. Deixa eu repetir ela aqui, jogando isso aqui para cima. Então, eu estou com menos 24, t mais 3 elevado a menos 2. Já ficou um pouquinho melhor, mas eu noto que essa coisa que está aqui dentro está me atrapalhando. Ou seja, o que eu estou dizendo é que eu vou ter que fazer uma mudança de variáveis aqui. Então, fazendo uma substituição, eu vou tomar como u esse t mais 3 que está aí dentro, de modo que meu du dt é a derivada de t mais 3, que é 1, de modo que meu du é igual a dt. Então, a integral que eu queria de menos 24, t mais 3, tudo isso elevado a menos 2, fazendo a minha mudança de variáveis, t mais 3 é u, então u elevado a menos 2, o dt é o próprio du, e agora ficou com uma integral fácil de fazer, né? Esse menos 24 é uma constante, então repete ele. Integral de u elevado a menos 2, u elevado a menos 2 mais 1, sobre menos 2 mais 1, mais a minha constante de integração. Tem menos 1 aqui, tem menos aqui, deixa eu já trocar o sinal. U elevado a menos 1 é 1 sobre u, só que a minha resposta não está em u, minha resposta está em t. Então, quem era u era t mais 3. Então, é 24 sobre t mais 3 mais c. Eu nem precisava desses parênteses, mas enfim. Essa é a minha solução geral. Então, a solução geral é essa daqui, 24 sobre t mais 3 mais c. Mas eu estava com esse problema de valor inicial aqui, ou seja, o que eu tenho que fazer agora é jogar essa condição inicial. Então, substituindo
a condição inicial. A minha condição inicial dizia que y de 5 é 10, ou seja, quando t é 5, y é 10. Então, eu fico com 10 igual a 24 sobre t mais 3, então 5 mais 3, mais c. E agora é só fazer essa continha. 24 dividido por 8, mais c. 24 dividido por 8 é 3, ou seja, c é igual a 7. E se c é igual a 7, a minha solução particular fica 24 sobre t mais 3 mais 7. Essa daqui é a solução particular. Que ainda não foi o que foi pedido. O que foi pedido? Foi pedido, determine sua quantidade inicial, ou seja, a quantidade inicial da proteína, que a gente viu que era y de 0. Da mesma forma que a quantidade após 5 horas é y de 5, a quantidade inicial é y de 0. Então, se o que a gente quer achar é a quantidade inicial y de 0, e a minha solução particular é y igual a 24 sobre t mais 3, tudo isso mais 7, então, o y de 0 é 24 sobre 0 mais 3 mais 7. Essa que vai ser a minha quantidade inicial. E agora é só fazer essa conta. Então, eu estou com 24 sobre 3 mais 7, 24 dividido por 3 é 8, mais 7, ou seja, y de 0 é 15. Então, qual é a resposta para a minha pergunta? A quantidade inicial da proteína é 15 gramas. Nos próximos exemplos, faz junto comigo. Nesse quarto exemplo, a gente está pedindo para resolver esse problema de valor inicial. De novo, resolver é achar a solução. E já que é um problema de valor inicial, o que a gente quer é a solução particular. Então, esse problema de valor inicial tem uma equação y duas linhas igual a 1 sobre x ao quadrado. Como aconteceu naquele exemplo onde já tinha uma equação dessas com y duas linhas, vai aparecer duas constantes de integração. E para a gente conseguir descobrir o valor dessas duas constantes, eu preciso de duas condições iniciais. Então, uma condição inicial me diz que y de 1 é 2, e a outra me diz que a derivada de y em 1 é 3. Então, aqui está aparecendo y, aqui está aparecendo y'. Com frequência, quando a gente está com uma equação diferencial onde tem y duas linhas, a gente chama essas equações de equação de segunda ordem, vão aparecer duas condições iniciais, e uma vai ser sobre a y e a outra sobre a derivada de y. Então, nesse exemplo, tenta fazer, né? O primeiro passo é achar a solução geral dessa equação e depois substituir as condições iniciais. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Então, podemos fazer? Então, vamos lá. Como eu falei, o primeiro passo é achar a solução geral. Então, a solução geral da equação diferencial é, se a minha equação diferencial é y' igual a 1 sobre x ao quadrado, se eu integro uma vez, eu chego na y'. Então, eu estou com integral de 1 sobre x ao quadrado. Né? Ou seja, se daqui para cá eu integro, porque daqui para cá eu derivo. Y duas linhas é a derivada da y'. Então, eu estou com integral de 1 sobre x ao quadrado. Deixa eu escrever dessa forma x a menos 2, porque agora essa integral ficou fácil. Então, o integral de x a menos 2 é x a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, mais uma constante de integração. Como naquele exemplo anterior, eu já vou chamar essa constante de C1, porque, como eu falei, já vão aparecer duas constantes de integração. Então, a minha y' é menos 1 sobre x mais C1. Mas isso não é o que eu quero ainda, eu quero a y. Então, a y é a integral disso, integral de menos 1 sobre x mais C1. Então, minha y é a integral de menos 1 sobre x mais C1. E aí eu lembro que a integral de 1 sobre x é ln de x. Integral de C1, C1 é uma constante, é a constante vezes x, e aparece uma segunda constante aqui, minha C2. Ou seja, y igual a menos ln de x mais C1x mais C2. Essa é a minha solução geral, que não é o que a gente pediu, a gente quer uma solução particular, porque foi dado um problema de valor inicial. Então, eu tenho que substituir agora essas minhas condições. Uma das condições é sobre a y, que a gente acabou de achar, e a outra é sobre a y'. A y' está aqui também. Ou seja, eu já achei as duas funções que eu preciso para substituir. Então, com as condições iniciais, quais eram as minhas condições iniciais? Uma dizia que y, de 1 é igual a 2, ou seja, quando x é 1, y é 2.
Então, quando x é 1 aqui, eu estou com menos ln de 1, mais C1 vezes 1, mais C2, isso é igual a 2. E a minha segunda condição dizia que y' de 1 é igual a 3. Então, minha segunda condição é sobre a derivada, sobre o y'. Então, eu vou aplicar aqui. Então, eu estou com menos 1 sobre 1 mais C1 igual a 3, porque a minha y' era essa daqui, né? Substituir x por 1 e o y' por 3. Vamos agora olhar para essas condições. Aqui eu estou com uma relação entre C1 e C2, né? Mas aqui já vai me dizer quem é C1. Ou seja, isso aqui está me dizendo que menos 1 mais C1 é 3, ou seja, que C1 é 4. E aí, se eu substituir aqui, eu encontro C2. Né? Aquela minha primeira condição inicial me deu essa equação aqui. Mas ln de 1 é 0. Então, isso aqui está dizendo, na verdade, é que C1 mais C2 é 2. Só que eu já achei C1. O meu C1 era 4. Então, o meu C2, que é 2 menos C1, é 2 menos 4, que é menos 2. Então, eu achei o C1, achei o C2, achei a minha solução. Né? Porque eu tinha chegado nessa solução geral, mas tinha essas constantes arbitrárias C1 e C2. A gente usou as condições iniciais para determinar o C1 e o C2, e o que está faltando para eu achar a minha solução particular é substituir os valores de C1 e CO2 que eu achei. Então, a solução particular procurada é y igual a menos ln de x, mais C1 vezes x, só que o C1 é 4, mais C2, só que o C2 é menos 2. Menos 2. E pronto. Nesse nosso quinto e último exemplo, vamos ver de novo um exemplo aplicado. A gente já falou que existem equações diferenciais que modelam epidemias, por exemplo, que modelam o coronavírus. A gente está com um exemplo super simplificado aqui, né? Eu estou supondo que uma epidemia de gripe atinge uma cidade, estou chamando de P de T o número de pessoas doentes no instante T. Aqui o T está medido em dias após o início da epidemia. E eu estou supondo que a epidemia se espalha, né, se aumenta, digamos, a uma taxa. Então, se é uma taxa, é a derivada, já está até escrito aqui, de 120t menos 3t ao quadrado. É dado também que no início da epidemia, digamos, no instante inicial, no instante que se começou a medir, digamos assim, 100 pessoas estavam doentes. E o que a gente quer é a quantidade de doentes no 10º dia da epidemia. Ou seja, o que a gente quer é P de 10. De novo, tem um problema de valor inicial escondido aqui nesse enunciado. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. O que a gente tem que fazer, a primeira coisa é ver qual é o problema de valor inicial que foi dado nessa questão. Então, foi dada essa derivada, ou seja, isso aqui eu estou vendo como uma equação diferencial, né, já que foi dada a derivada de uma função e eu quero achar a função. Isso é uma equação diferencial. Então, P' igual a 120t menos 3t ao quadrado. Foi dado um valor inicial, quando t igual a 0, P igual a 100. Então, P de 0 é 100. Esse foi o problema de valor inicial dado. E o que foi pedido é a quantidade de pessoas doentes no 10º dia, ou seja, foi pedido P de 10. Então, temos que achar P de 10. Esse exemplo é parecido com aquele que a gente fez, né? De novo, eu tenho um problema de valor inicial, eu tenho que resolver, achar a solução particular e depois substituir em 10 para achar essa quantidade. Então, o primeiro passo, como sempre, é achar a solução geral aqui. Então, a solução geral é o quê? Se a minha equação diferencial é que P' é igual a 120t menos 3t ao quadrado, para achar o P, eu tenho que integrar isso aí. Então, eu estou com a integral de 120t menos 3t ao quadrado. Vou botar para cá. Então, quem é o meu P? Integral de 120t. 120 é uma constante, se mantém. Integral de t, que é t ao quadrado sobre 2, menos 3t ao quadrado. Então, menos 3 a constante se mantém. T ao cubo sobre 3. Mais uma constante. Nota que eu não vou botar C1 igual no exemplo anterior. Né? Eu só vou ter que fazer uma integração aqui, só vai aparecer uma constante. Então, eu não preciso botar índice na minha constante. Se eu quiser, eu posso. E também não preciso chamar de C, posso chamar de qualquer coisa, né? Qualquer letra aqui, se você preferir a letra do seu nome, J, que é uma letra bonita, é uma letra do meu nome, pode ser também. Em geral, a gente usa C porque é C de constante. Então, essa é a nossa função. Vamos só ajeitar um pouquinho. 120 dividido por 2, 60t ao quadrado,
3 vou cortar com 3, menos t ao cubo, mais c. Essa é o que a gente chama de solução geral da equação diferencial. O que está faltando eu fazer é usar a condição inicial para achar a solução particular desse problema de valor inicial. Então, com a condição inicial, minha condição inicial diz que P de 0 é 100. Então, quando t é 0, P igual a 100, então eu estou com 100 igual a 60 vezes 0 ao quadrado, menos 0 ao cubo mais c. Aqui está zerando tudo, né? Essa parte ficou fácil. C igual a 100. E se C igual a 100, é só eu substituir aqui e acho a minha solução particular. Então, a minha solução particular é 60t ao quadrado menos t ao cubo mais 100. E o que está faltando eu fazer? Bom, vamos olhar lá o enunciado. Foi dada a equação diferencial, foi dada essa condição inicial e o que foi pedido? A quantidade de doentes no 10º dia. Ah, então o que a gente quer é P de 10. Então, a quantidade de doentes no 10º dia é P de 10. Então, vou substituir T por 10 aqui. 60 vezes 10 ao quadrado, menos 10 ao cubo, mais 100. 10 ao quadrado é 100, então eu estou com 60 vezes 100. Cismo, o que é mais? O que é menos? 10 ao cubo é 1.000. 1, 2, 3 zeros, mais 100. 6 com 1, 2, 3 zeros, menos 1.000, mais 100. Então, 6 menos 1, 5.100. Então, quantos doentes tinham no 10º dia? 5.100 pessoas. 5.100 pessoas. E pronto.